no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Glória a Deus. Deu até trabalho. Capítulo 28, Deuteronômio. As bênçãos da obediência. É o tema da palavra. Onde Deus está ensinando o seu povo agora. Se vocês obedecerem finalmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os calçará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Que a amada igreja possa se assentar nessa noite, onde o Senhor estava falando aqui com o povo eleito, com a nação de Israel. Deus aqui está falando sobre as bênçãos, sob medida que Ele tem para cada um do seu povo, para aqueles que obedecem, todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos, onde pisar planta do seu pé, onde tiver planos, o Senhor sempre dará a vitória para aqueles que obedecem. E a palavra do Senhor também nos fala, que toda obediência gera uma bênção. E aqui Deus estava dizendo, se o povo de Israel tivesse um cuidado de obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, diz que eles iam ser acima de todas as nações. E nós podemos observar no livro de Gênesis, seu capítulo 12, Deus chama Abrão e fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te enviar uma terra que tu não conheces. E Abrão, ele tendo 75 anos de idade, ele sendo um homem próspero, um homem rico ali na terra, mas ele foi obediente ao chamado de Deus. Ele olhou com os olhos da fé, ele acreditou daquilo que não estava diante dos seus olhos, ou seja, ele obedeceu a voz de Deus. Então, para que as bênçãos de Deus nos alcancem, nós temos que ser obedientes àquilo que Deus quer que nós façamos. No caminho que Deus quer que nós trilhamos, para que as bênçãos de Deus venham sem medida para mim, para você, para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Então as bênçãos de Deus foram alcançadas ali na vida de Abraão, porque ele foi obediente. Ele foi temente a Deus. Então quer que as bênçãos de Deus alcancem a tua vida? Seja obediente. Aleluia! Ouve a voz de Deus naquilo que o Senhor mandar você fazer. Amém. Você só simplesmente obedeça o chamado de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. E Abraão aqui, ele obedeceu a voz de Deus. E quando Abraão ele chegou lá na terra que Deus prometeu para ele, aquelas terras estavam ocupadas por outros povos cananeus. Mas ele não deixou de acreditar na promessa que Deus tinha para ele. Ele continuou firme no propósito. Mas tudo aquilo que Deus prometeu a ele, no tempo determinado por Deus, aconteceu. Na minha e na tua vida não é diferente. Se nós obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui no versículo de Deuteronômio, que nós lemos, Deuteronômio capítulo 28,
nós podemos observar que o Senhor falando, se vocês obedecerem finalmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Então, se nós for obedientes a Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fazer. É, meu Deus. Glória a Deus. Muitas vezes as bênçãos de Deus não vêm até nós, não nos alcança, porque muitas vezes é modo de nossa teimosia, muitas vezes é modo de nossa desobediência àquilo que Deus tem para nós. É, meu Deus. Aqui no versículo 2, Deuteronômio 28, a palavra fala: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. As bênçãos, muitas vezes pode ser uma bênção material, Deus pode conceder a você. Continue na tua obediência, continue na tua sinceridade, na palavra de Deus, que as bênçãos de Deus vão alcançar. Então, o segredo da vitória aqui é a obediência que a palavra está falando. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Aqui está dizendo que aquele que obedece a Deus, ele é bem sucedido na cidade, no campo, naquele que planta, tem uma boa colheita, tem uma boa safra. Porque Deus, ele abençoa aqueles que é obediente a Ele, aqueles que Ele vê que é sinceridade com Ele, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus, aleluia. Glória a Deus. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Está vendo? Os filhos dos seus ventres serão bênção de Deus. E Deus também falou para Abraão, não foi? Que ele ia ser uma bênção, que aqueles que amaldiçoassem eles, ele ia ser amaldiçoado. Então eu quero dizer que você é bênção de Deus. Glória a Deus. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Aqui está falando dos animais, tudo ia ser produtivo para aquele povo, se eles fossem obedientes. A sua cesta e a sua amaciadeira serão abençoados, sua cesta, o seu celeiro, tudo vai ser bênção. Glória a Deus. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Então seja obediente, que as bênçãos de Deus vai te alcançar em tudo que vocês fizerem. Continue na tua obediência, que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir as portas que se encontram fechadas, que Deus vai fazer aquilo que é impossível aos teus olhos, porque você é obediente. O Senhor concederá que seja derrubada diante de vocês os inimigos que os atacam, virão a você por um caminho e por 7 fugirão. Se você for obediente, aqueles que se levantar, aquela língua que se levantar contra a tua vida, vai ter que cair por terra. Todos os seus inimigos vai ser envergonhado e confundido. Vão vir por 7 caminhos e fugirá de vós. Porque vai ver o resplandecer de Deus na tua vida. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoarem na terra que lhe dará. Aqui o Senhor estava falando aqui para o povo de Israel que as bênçãos iam ser sob medida, que ia abençoar tudo que as mãos deles fizessem. Glória a Deus. Os seus negócios, no seu campo, e abençoar o seu celeiro. E na nossa vida não é diferente. Quantas bênçãos o Senhor não tem enviado para nós? Não tem faltado alimento na nossa mesa. Isso é um motivo de grande alegria. Isso é o tamanho cuidado que Deus tem. Amém, meu Deus. Quando Ele vê a nossa sinceridade do nosso coração.
E o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometi, sobre juramento, se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Ou seja, aquele povo de Israel ia se tornar o povo de Deus, o povo separado, a geração eleita. Glória a Deus. E então todos os povos da terra virão, que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Então continue na obediência, porque aquele que se levantar vai ver que aquele que está do teu lado é mais forte, que aquele que está do teu lado é mais vitorioso. Glória a Deus. Porque o povo vai ver que Deus é na minha vida, que Deus é na tua vida. Então não vai ter força nem para se levantar. Eu creio, Senhor é fiel. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que eu lhe jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Aqui o Senhor estava falando. Se eles continuassem no caminho certo, quando ele chegasse na terra prometida, que era a terra de Canaã, que era prometida para o povo de Israel, que eles iam contemplar grandes bênçãos da parte do Senhor, que nesse novo ano que está iniciando, grandes bênçãos, grandes vitórias o Senhor tem para o seu povo, para dar. Glória a Deus. Mas para alcançar essas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, o segredo é a obediência. Eita, meu Deus! Que nem a palavra que está falando. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou, para seguir outros Deus e prestar-lhe culto. Aqui a palavra do Senhor está falando para nós não olhar nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, para nós não se desviar dos caminhos dele, para que nós não venhamos se prostrar aos deuses pagãos, para que nós não venhamos adorar outros deuses. Falou aqui para o povo de Israel. Se nós continuar na obediência de Deus, as bênçãos de Deus vai nos alcançar. Glória a Deus. Só foi ter aqui que o Espírito Santo de Deus nos concedeu essa campanha. O objetivo, o foco principal é a oração. Amém, meu Deus. Glória a Deus. A japonesa Leide, ela vai estar assim orando aqui pelos